Olá, meus queridos aposentados e pensionistas! Eu tô num campo entre a alegria, a esperança, e a tristeza e a decepção. Olha só, quase metade dos aposentados não conhece meu INSS, diz Polícia Federal. Relatório da CGU que motivou a operação sem desconto, revela que 42,4% dos beneficiários desconhecem o aplicativo. E aí, o que está acontecendo agora? Muitas fraudes. Muita gente te enganando. E eu já vou te explicar isso daqui. Também quero te trazer isso. A AGU aponta 12 associações investigadas. Só que são 41, gente. Cadê o restante? Cadê o restante do escândalo de fraudes no INSS? São 41. Cadê o restante? Também quero te dizer, olha, selfies de redes sociais são usadas para liberar consignado. Você, meu amigo, minha amiga, que adora tirar aquela fotozinha padrão com uma florzinha, com uma plantinha atrás, vê uma plantinha, não resiste, já quer fazer um selfie. Por favor, olha só, os marginais usam essas suas fotos para fazer aprovação de empréstimo consignado. Dorme com barulho desse. E também, né, gente, esses selfies são usados para consignado, imagine para sindicatos e associações. Lembra que eu te falei que pegam sua foto, recortam e colocam o banner do sindicato e associação atrás? Então, é isso. Claro, né, gente? Eleições aí, outubro de 2026, tá todo mundo querendo vender seu peixe. Tá todo mundo, olha, não te ajudaram na reforma da Previdência de 19, não te ajudaram na revisão da vida toda, não te ajudaram no corte do salário mínimo, não te ajudaram no reajuste da aposentadoria, não te ajudaram em nada, não te ajudaram com a redução dos juros do consignado, não te ajudaram para acabar com a RMC e a RCC, mas é claro, né, gente, tá na imprensa, virou manchete, todo mundo agora quer ser dono do filho, né? Agora todo mundo, mas ninguém levantou uma vírgula para te ajudar enquanto você passou aqui os últimos 6 anos apanhando. É isso. Giovana, é isso. Já te expliquei, tem vídeo meu aí agora falando sobre isso. Aposentado no INSS diz ter sofrido 3 tipos de descontos. Meu amigo, é desconto para tudo quanto é lado. É desconto aqui, é desconto acolá, é desconto que não dá, mas para segurar, o teu contra-cheque cai, o teu contra-cheque enrola, a sua vida parece mais uma bola, eles ficam dando de pobre coitado, mas na verdade é isso aí. Tipo Chico Buarque, né, que vai fazendo esses trocadilhos. Então, gente, 3. E teve uma época aqui que eles faziam um rodízio, né? Entrava o Sindinap, depois entrava o Cobap, depois entrava a Sebap, depois entrava Conafé, depois eles ficavam fazendo rodízio no seu contra-cheque. Mas aqui, como eles viram que o bicho já estava pegando e ia acabar logo, 3 descontos. 3 descontos. Só que olha só, gente, descontos indevidos não é só sindicato e associação não, tá? RMC, RCC, seguro prestamista e tudo mais. Mas tem um porém. Vítimas de fraude têm o medo de ser enganado. E por falar em enganado, daqui a pouco eu mostro para você, não vou resistir. Olha aqui, ó. Saiu no Estadão, nossa ação popular. O bicho vai pegar. Mas vamos lá, gente. Para falar sobre isso, tenho medo de ser enganado e assim, está sendo enganado o tempo todo? Thaís, fala com a gente, o aposentado está com medo de ser enganado. E olha só, você que está aqui comigo agora, você já deu seu joinha? Você já deu o ok? Joinha, pau na máquina. Gente, saímos hoje em tudo quanto é lugar com a nossa ação popular e daqui a pouco eu vou despachar a ação popular. O bicho vai pegar. O castelo de cartas está caindo. Thaís, olha só, as vítimas de fraudes estão com medo. Estão com medo de ser roubado sindicato e associação de novo, RMC, RCC, e é uma realidade que a gente tem conversado aqui nesses últimos dias, né, Thaís? Seja muito bem-vinda, minha amiga, fala com a gente. Bom dia, Giovanni, quase boa tarde já, né? Boa tarde para você também aí que está nos assistindo, aposentado, pensionista. Essa é a realidade de muitos, né? Até a questão de pedir ajuda hoje pode ser um terror, porque a gente sabe que de todos os lados existe alguém querendo ludibriar e sacanear o aposentado e pensionista.
principalmente nessa onda agora, e o Giovanni bem colocou, que tipo, todo mundo quer agora se colocar como cuidador, né? Quer cuidar do aposentado e algo nesse sentido. E o que a gente sempre fala aqui nas lives é que esse nosso trabalho, ele é árduo já desde 2018. Então, a gente vem tratando a vida do aposentado pensionista e trazendo essa dignidade de volta desde 2018. Então, assim, é uma credibilidade que vem sendo construída, uma dignidade de volta para o aposentado e pensionista que vem sendo construída, né, tijolinho por tijolinho aí há anos. Então, assim, a gente está com o Giovanni aqui no canal desde 2021, falando sobre isso, alertando o aposentado e pensionista. Então, assim, poxa, Thaís, eu tenho dúvida, eu não sei aonde recorrer, eu tenho medo. Qual que é o melhor caminho? Então, assim, ontem eu comecei a fazer, inclusive, alguns atendimentos, falei com alguns clientes. Vocês pegam o nome para mim, é a Carlene, né? Falei com a Carlene ontem, e ela foi uma das que me trouxe esse relato. Ela falou assim, Thaís, eu posso confiar mesmo? Posso mandar os meus dados? Você vai fazer a análise para mim? E ela ficou tão surpresa que a gente conseguiu abrir para ela aqui, a gente fez a análise com ela em linha, em telefone, porque ela estava um pouco com medo, insegura, né? E angustiada, insegura com isso. Então, a gente fez em linha com ela aqui, no telefone, eu falando com ela, os analistas juntos. Então, é um lugar onde a gente faz da melhor forma para você se sentir mais seguro. Se for uma ligação por vídeo, a gente vai fazer para você se sentir mais seguro, por áudio, vou falar com você. Então, assim, aqui é onde você vai encontrar o melhor caminho para você ser assistido e se sentir seguro. E o importante, tratar de todos os assuntos, porque você não vai somente ver a questão de sindicato e associação. Uma vez que você entra e faz a sua análise com a gente vai tratar de sindicato, de associação, seguro prestamista, RMC, RCC, as linhas de consignado a gente vai tratar toda para você. A gente vai tentar encontrar, ver se tem abuso no seu banco, ou seja, ali no banco que você recebe, na sua conta corrente, nos seus empréstimos pessoais. Então, ela é uma análise muito completa, muito robusta. E no caso da Carlene, ela ficou até muito surpresa. Ela falou, uau, eu não imaginava que fosse ser desse jeito. Então, assim, é uma coisa que a gente puxa realmente aquela famosa capivara ali, né, dos últimos 5 anos e tira todo o lixo que tem sendo descontado e drenado do seu dinheiro. Então, é um lugar onde a gente realmente está aqui para assistir você e te surpreender de maneira positiva. Show de bola. Thaís, antes de mais nada, Marli Knack, beijo grande. Edinha, beijo, minha querida, linda, maravilhosa. Maria Sueli Feliciano, ó, beijão pra você, viu? Maravilhosa. Não tem um vídeo meu que a dona Maria Sueli Feliciano não comente. Então, um beijo grande pra senhora Edna. Edna Ferreira também, beijo grande. Olha, já a Edna já colocando aí R$70 por mês de RMC, hein, Thaís? Gente, essa questão do RMC, isso aí é outra bomba que com certeza em algum momento vai estourar. Vai estourar. A gente conversa muito sobre isso. Por quê? Vem sindicato associação, é uma forma criminosa, é um desconto indevido que está ali e você não precisa pagar aquilo. Só que o RMC, ele é um empréstimo que ele é vendido de forma irregular. As pessoas ali, né, as instituições financeiras, os correspondentes bancários, eles não te passam as informações corretas a respeito desse produto, dessa linha de crédito que você está tomando. Então, você vai lá, você pega um empréstimo achando que você está levando um consignado convencional para cá, e você está levando um empréstimo em cima de um cartão que não tem data fim para acabar. Você vai ficar só pagando o mínimo dele todos os meses dentro dessa margenzinha na folha do seu pagamento. Então, é onde a gente busca realmente tentar resolver isso para o aposentado pensionista da melhor forma possível e com precisão e devolver para você aquilo que você pagou a mais. Porque tem gente que paga o RMC há mais de 10 anos, por exemplo. Olha só, RD, beijo grande também, 75 de RMC e 75 de RCC, hein? Exato. O caso da Carlene, que eu falei ontem com ela no telefone, foi um caso muito recente, então por isso que eu vou citar bastante o caso dela aqui, porque ela teve muitas outras coisas. Ela me passou, Thaís, sabe o que é o estranho? Que eles estão duplicando. Eles vão lá, fazem para mim a margem do RCC, só que eles duplicam, colocam o RCC e o RMC no desconto, só que colocam um valor só. Ou seja, ela faz um empréstimo, cai só um valor na conta dela,
e duplica os dois valores, tanto o RMC quanto o RCC. Então, assim, tem muita podriqueira nesse meio todo, tá? O sistema financeiro também vem colocando o aposentado e o pensionista em risco, não é só o sindicato e a associação, a gente já consegue ver que não é. E, assim, não fica só nisso, não fica só na folha. Depois vai para a conta corrente também, e ali, meu amigo, é um oceano azul ali que dá para a gente navegar. E falando disso aí, Thaís, olha o que a Severina colocou. Onde tem descontos? Lá na minha folha, a minha folha fechou e não estou vendo esses descontos. Então, tem desconto no seu contra-cheque, você precisa fazer essa análise, mas como a Thaís acabou de falar, na sua conta bancária é um céu azul. Ali também há descontos que ocorrem toda hora. Fire of God, verdade, a RMC, dependendo da situação aí, pode ser considerada venda casada sim. Mas não é, Thaís, às vezes... Pode ser por conta da questão, você vai buscar um consignado, eles colocam um RMC junto ali para dar uma gordurinha a mais, né, no crédito que você vai pegar, e pode ser que eles ainda coloquem seguro prestamista em cima desse RMC. Então, vira uma coisa muito bagunçada ali. Thaís, olha a Zorilda Maria. Olha, eu tenho tudo isso daí. Tem tudo isso daí. Zorilda, um beijo. Você pode me chamar aqui, ó. Inclusive, tô com o nosso chat aberto. Já vou respondendo vocês aqui em tempo real, tá? E aí, depois da live também, eu posso pegar o telefone aqui e ligar para você, ok? Olha aí a Maria. Gente, olha só. Eu tenho lutado por isso daqui com vocês. Eu falei para vocês, sempre falei, 14º é mentira. Mas, olha, desconto indevido de sindicato associação é verdade. Roubo de RMC e RCC é verdade. Por quê? Porque olha, pensa comigo, tá? RMC e RCC, gente, nada mais são do que cartões de crédito. Um você paga tudo à vista, o outro você paga parcelado. É isso. Mas pensa comigo, o dinheiro não é seu? Por que o governo vinculou 10% do seu dinheiro para você fazer empréstimo ou usar somente com cartão de crédito? Você não pode pegar consignado com juros menores. Você só pode pegar RCC e RMC. Isso é crime. Isso é ilegal. Então, ó, desconto de sindicato de associação, crime. RMC, RCC, crime. Juros abusivos, crime. Empréstimos consignados com juros abusivos, juros sobre juros, e empréstimos que não se encerram. Eles vão te jogando em portabilidade numa bolha, numa bola, e você nunca sai. É crime. É isso que a gente tem que ver. E para fortalecer isso com vocês, gente, olha só. Quero deixar bem claro para vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui, Giovanni, para Maria Lúcia, que ela é de Porto Velho, e ela me mandou um chat aqui já, eu tô com o chat aberto, acabei de ver. Ela já mandou uma mensagem para a gente falando, Thaís, me ajuda, eu quero voltar a poder comprar os meus remédios. Então, assim, ó, isso que é mais triste, sabe? Que a gente vê que o aposentado e o pensionista está sendo sangrado ali, né? Drenado de todas as formas, e ele está ficando sem ter como comprar remédio. Então, assim, é muito desumano isso. E todos os aposentados que caem aqui para a gente fazer as análises, todos têm esses descontos. Entendeu? A maioria tem todos. Se não tem um, tem pelo menos outro. Então, é uma sujeira que, assim, todo mundo tá na frente disso, entendeu? Todo aposentado, todo pensionista corre esse risco. E você tem pagado muita coisa que você não precisa. E às vezes você está aí sem comprar seu remédio, sem fazer a sua feira, como é o caso da nossa amiga aqui. Maria Lúcia, um beijo para você, eu já vou providenciar a sua análise aqui, tá? Olha a Marli. Marlizinha, beijo grande, amiga querida. 216 de RMC, mais 122 de RCC e mais 80 de instituição. Uma cambada de ladrão, sem vergonha na cara, sem coração. Esse tipo de gente tinha que estar apodrecendo na prisão. Mas olha aí a Marlizinha como é que tá, minha amiga. Essas pessoas levam o nome de empresários, né? Aqui no nosso país, são empresários. Aí posta no Instagram, nas redes sociais, Porsche, Ferrari, cobertura, vida de sucesso. E sabe, gente? Pior? É esse tipo de gente. Pior? As pessoas, os aposentados e os pensionistas, eles são inocentes, eles têm aquele coração bondoso, né? De pensar assim, mas eu peguei mesmo o empréstimo, eu fiz mesmo o empréstimo, não, deixa para lá, eu vou só ligar no 135. Enquanto essa cambada,
sabe? Essas quadrilhas são denominadas empresários, anda de Porsche, viaja com o seu dinheiro, você está sem o seu remédio, você está sem poder ajudar um filho, sem fazer aquela compra do mês que você tanto sonha, comprar, sei lá, as coisas, né? Comer mais carne na semana. E aí você está enriquecendo um sistema e deixando de procurar o seu direito de volta. Que é o que a gente falou na última live. Só cresceu tanto essa margem do desconto porque o aposentado deixa para lá. A partir do momento que você realmente olhar e, né, falar, não, aqui eu vou começar a buscar o meu direito. Vou mandar a mensagem para a Thaís ali, vou fazer a minha análise técnico-contábil, você vai começar a ser visto com outros olhos, você vai começar a ser respeitado. E melhor, o seu dinheiro vai voltar para o seu bolso, porque tudo aquilo que te foi tirado de forma abusiva, você vai recuperar. Isso aí. Altamir tem vários consignados sem autorizar. Olha só, gente. Estadão, hein? Estadão. Ação pede derrubada imediata de norma do INSS, que transfere prova diabólica a aposentados. Advogados sustentam que a ação popular na Justiça Federal, tá? Que é a instrução normativa, documento que regulamenta a contestação e restituição de descontos indevidos por sindicatos e associações e sindicatos, impõe obstáculos a idosos vítimas de fraudes ao inverter o ônus da prova e criar um sistema que favorece a impunidade. Os autores dessa ação sou eu e Eric Navarro Volcart. Eric Navarro foi por 19 anos juiz federal, doutor por Harvard e pós-doutor por Stanford. É um dos maiores processualistas do Brasil. E olha que eu conversei com outros advogados, outros profissionais da área. Falei, poxa, entra comigo nessa luta. Vamos entrar com essa ação popular para derrubar essa pouca vergonha e desnudar toda essa falcatrua. Todo mundo, correu. Liguei pro Eric, falei, Eric, a história é essa, dá uma lida aí, vê o que você pode contextualizar e ajustar. Eric ajustou, porque é um dos maiores, se não o maior processualista do Brasil hoje, e falou, Giovanni, bora, como é que ele falou? Vamos para cima. E aí entrou com a ação comigo e nós estamos aí prestes a ter o deferimento dessa liminar, a suspensão de todo esse teatro que vocês estão vendo aí. Ah, olha, você vai ser notificado pelo meu INSS, você vai ter que procurar não sei o quê, vai ter que fazer reconhecimento facial. Giovanni, só um adendo que a gente alertou na última live, inclusive, gente, clientes nossos que já tem, inclusive, a ação já rodando de descontos indevidos para recuperar, recebendo o alerta lá da INSS falando que não teve desconto indevido. Como não teve? Se já existe até o negócio rodando ali. Então não faz sentido. Exatamente. Também tá aí, já saiu no Povo e também em outros meios de comunicação. Então, gente, olha aí. A ação pede derrubada imediata da norma que transfere prova diabólica a aposentado. Gente, a máscara vai cair. Agora, o que eu sempre te disse é o seguinte. Olha só, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O primeiro passo que você tem que tomar é fazer uma análise técnico-contábil dos seus últimos 5 anos. Porque se te descontaram sindicatos e associações, te descontaram seguro prestamista, RMC, RCC e empréstimos que você não devia. Além de tudo que deve ter sido descontado no seu banco indevidamente. Você está sendo diariamente roubada. Então a primeira questão, fazer essa análise técnico-contábil com a Thaís. Depois você decide as providências que você vai tomar. Se você vai entrar na justiça, se você vai guardar aquele papel todo, se você só queria saber quanto efetivamente você foi roubado, não tem problema. Mas o fato é que tudo que te roubaram indevidamente, quer seja sindicato, associação, seguro prestamista, RMC, RCC, empréstimos consignados, bancos e tarifas bancárias e cartões de crédito, tudo que te roubaram, e aí te cobraram, te descontaram indevidamente, vão te devolver em dobro, mas com juros, correção monetária e danos morais. É isso que você tem que fazer. Primeiro passo, diante de tudo, eu gosto muito de um provérbio chinês que diz o seguinte, para uma grande caminhada, você precisa dar um pequeno passo. A grande caminhada ela é formada por pequenos passos, até se formar uma grande caminhada. Não é isso? Então, o primeiro passo a ser tomado é esse, né, Thaís? E, Thaís, tenho vários
E olha, tem gente aqui falando que tem RMC há 22 anos. Há 22 anos eu não acredito, mas há 15 eu acho que é por aí, viu? Você deve ter 22 anos de desconto indevido. É importante a gente falar, gente, já provavelmente, com todo esse cenário e esse desenrolar das questões que cercam o aposentado e pensionista, muitas coisas vão ser desmascaradas aí nesse meio tempo. E você vai precisar saber, ter pelo menos um laudo, um dossiê na mão para saber onde que foi tirado o seu dinheiro, de que forma, de quanto tempo, qual é o valor, quais são as empresas, para você ter um norte do que seguir, né, a partir dessas informações que você tem. A informação hoje, gente... E você está falando algo fundamental, e você pegou na veia. Sabe o que é, gente? Olha só, a gente vai derrubar essa instituição normativa que é um teatro. Só para você ter uma ideia. Se o sindicato, a associação, falar que te deve, falar que te roubou, gerar uma GRU, ou seja, uma guia para recolher o dinheiro para o INSS te pagar, e eles não recolherem, não pagarem, não acontece nada. O processo é encerrado e o INSS vai falar para você buscar seus direitos. Agora, pensa comigo, do que adianta um monte de projeto de lei, CPI, tal, eu vou te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta. E você vai me responder. Porque isso aqui vai cair, gente. Gente, vai cair tudo. Tábula rasa. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Isso aqui vai derrubar tudo que vocês ouviram nos últimos 25 dias. Tudo vai ser derrubado. Tudo será derrubado. Mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Tá, se você pudesse ser restituído agora, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto o INSS te deve? Quanto ele te deve? Você sabe quanto foi descontado nesses últimos anos de sindicato e associação? Será que não descontaram o seguro prestamista, RMC, RCC, consignado? Você sabe quanto foi descontado de você, sim ou não? Coloque aí nos comentários. Sim ou não? Você sabe quanto foi descontado de você? Essa é a primeira conta, gente. É o ponto inicial, é o básico. Calma aí. Eu fui descontado. Eu acho que em algum momento eu fui descontado também. Porque se eu sou aposentado pensionista, eu fui vítima desse esquema. Então, só que eu não consigo ficar mês a mês olhando... Vamos supor, gente, já que eles... é para você receber de 2016 para cá. Até hoje, 10 anos. Só que eles querem te dar de 2020 para cá. Olha só, hein? Não vão nem pegar 2019 para cá, vão pegar 2020 por conta da prescrição. Só que isso não tem prescrição, porque é ilegal. Tem que te devolver tudo. Só que eu vou te fazer uma pergunta simples. Você conseguiria, só nos últimos 5 anos, olhar, analisar, item por item, mais de aproximadamente, né, gente, redondo aí, 60 contra-cheques? Você conseguiria fazer uma análise disso, pormenorizado? Tirando conta corrente, tá? Não tô nem olhando conta corrente. Você conseguiria olhar isso agora e falar assim, Giovanni, eu já analisei meus 60 contra-cheques dos últimos 5 anos, falta olhar os outros 60, ou seja, você conseguiria olhar 120 contra-cheques, analisar tudo que foi descontado indevidamente, fazer um cálculo, corrigir isso monetariamente, pedir o dobro ainda, pedir danos morais? Sim ou não? Coloque aí. Então, o primeiro passo, gente, é essa análise técnico-contábil, não é verdade, Thaís? Fala aí, Exato. Assim, informação, gente, hoje é a moeda mais cara que nós temos, tá? Ah, é o real, é o dólar, é o euro? Não, é a informação. Porque como que você vai buscar uma coisa que você nem sequer sabe? Quais são as instituições que te tiraram, o valor, por quanto tempo? Como você vai fazer a taxa? Você olha, assim, nu e cru, e você vê, tipo, tem uns descontos aqui e tal. Mas você sabe se aquilo realmente é devido ou não? Há muito tempo a gente vem e fala sobre o RMC, que o RMC é um produto abusivo. Eu lembro da nossa primeira live, como se fosse hoje. Quando a gente abriu a live e começou a falar de RMC, o negócio explodiu, porque um monte de gente falava, RMC, eu tenho esse negócio, eu já pago não sei quanto tempo, eu achava que isso era normal e tal. E, gente, não é. O RMC é um produto de crédito vendido de uma forma totalmente irregular para aposentado e pensionista. Você começa a pagar, mas não tem data fim para pagar.
Tá? Então, assim, aqui a gente sabe com precisão quais são os produtos que você não precisa pagar, se você escolheu, se você não escolheu, a taxa que você está pagando, se ela está desregulamentada do mercado, se o seu consignado foi portabilizado sem você saber, certo? Se esse contrato de crédito tem seguro prestamista ou não, o sindicato, qual é o sindicato, se ele já está te descontando há quanto tempo, qual é o valor. Isso é muito detalhado, é um trabalho muito artesanal. Isso precisa ser feito, porque senão você fica sem armamento para ir combater, certo? Eu sempre disse isso nas lives. Gente, ir para uma guerra sem arma, é lógico que você vai tomar chumbo grosso, porque esses pseudos empresários, eles têm advogados muito fortes para combater isso com você, certo? Então, assim, precisa ir armado para a guerra, porque aí você chega lá com o papel, ó, como esse aqui, fala, ó, tem tudo isso aqui de desconto, tem esse aqui, já está tudo laudado, está tudo bonitinho, pronto. Comprovação fundamentada de tudo aquilo que te foi tirado, certo? Então, é importante, ok? Thaís, mas eu tenho receio, né? Eu tenho receio de falar com vocês, eu tenho receio de mandar documentação. Pessoal, podem ficar totalmente tranquilos quanto a isso, tá? Hoje a gente está em um canal extremamente sério. Vocês acabaram de ver o Giovanni, junto com o Eric Navarro, protocolando ali uma ação popular sendo noticiada em grandes jornais, profissionais sérios. Eu imagino que se o Giovanni tivesse alguma dúvida do meu caráter ou alguma, né, um resquício de dúvida a respeito disso, eu não estaria aqui, porque ele jamais mancharia a honra dele trazendo uma empresa, né, que não faz um trabalho sério para o aposentado e para o pensionista. Então, esse é o nosso papel aqui, e a gente combate isso desde 2018, ok? Deixa eu ver o que a Ana Santana está falando para a gente aqui, ó. Tem descontos de RCC, RMC, consignado, todo o tempo é feito, renegociação, tive desconto de sindicato, de seguro, já mandei o extrato para a Thaís e não respondeu. Ô, Ana, você vai fazer o favor, você vai me mandar uma mensagem aqui agora, eu estou com o nosso chat aberto, eu já vou te localizar, e a gente vai falar com você e eu vou te ligar também, ok? Luzia Curtinhas, quem está respondendo no WhatsApp? Luzia, eu respondo. Temos também a Amanda, que é uma das nossas analistas. Temos a Laila, a Franciele. A gente tem um time de consultoras analistas técnicas aqui, tá? Porque para dar conta dessa demanda que nós temos, somente eu não consigo atender todos vocês para a gente, né, tratar com a ansiedade de todos vocês e responder no tempo hábil. Mas se você quiser falar direto comigo, você pode pedir que eu mesmo te ligo, ok? Maria Célia Rosa Vieira, eu pago uma parcela de R$ 1.260. Maria Célia, dentro dessa parcela, a gente precisa ver se a taxa está ok, se o prazo está ok, se foi portabilizado, enfim, tem várias vertentes dentro disso, desse cenário, que dá para a gente trabalhar para você, ok? Pode me chamar aqui que eu vejo isso tudo para você. Mais algum comentário, gente? Aproveita esse momento, porque live ao vivo é hora de você tirar sua dúvida, é hora de você me mandar tudo que você tem aqui para a gente poder responder você no ao vivo. E a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, tá? Maria Faria, um beijo para você, querida. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. O Edivânio, eu queria falar com você, mas é difícil. Não, não é difícil, Edivânio. Você pode me chamar aqui agora, que o nosso chat está aberto aqui comigo ao vivo. Eu já vou responder você também, tá bom? Se caso você quiser que eu te ligue de vídeo, eu te ligo de vídeo, por telefone, da forma como você preferir, certo? Pessoal, vamos lá. Linhas de consignado. Pode ser que você tenha consignados portabilizados sem o seu consentimento. RMC, RCC pagando há mais de 10 anos, provavelmente, muito provavelmente, você já pagou além da conta. Seguro prestamista não deve estar nos seus contratos. Por quê? Porque aposentado, pensionista, não tem que pagar este produto. Isso encarece a sua parcela. Esse dinheiro deve voltar para o seu bolso, ok? Sindicato e associação, eu não preciso nem falar, né? Vocês já estão cansados desse assunto, até mais que nós aqui, porque a notícia, a TV não para de falar sobre isso, certo? Então, pessoal, sem mais demora, tá? Não é tempo de se demorar mais com esses descontos que acontecem no contra-cheque do aposentado pensionista. Provavelmente isso vai tomar uma proporção muito mais gigantesca do que a gente imagina. Nós já estamos começando a ver a pressão tentar silenciar tudo isso, mas não vão conseguir. Existe muito mais coisa no contra-cheque do aposentado pensionista. Esse buraco é muito mais embaixo, tá? Então, não perde tempo, não. Pode mandar a sua mensagem aqui. Vamos já fazer essa análise técnico-contábil para você, porque você precisa ter essa informação.
do que foi tirado de você, por quanto tempo, quais são as empresas. Isso é extremamente importante da gente seguir, ok? Show de bola, Thaís. Gente, voltando aqui, só para deixar claro para vocês, o governo está querendo criar uma narrativa de que a culpa é do governo anterior, tá? E por que eu estou te trazendo essa situação? Para que você entenda em números essa realidade. Eu acabei de colocar isso no vídeo aí para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha aí e vocês vão ter essa informação. Mas eu quero prontamente trazer essa imagem aqui para vocês. Olha aí, deixa eu colocar ela aí agora para você ter uma noção real e uma dimensão do que é que a gente está falando. Tá aí, gente. A dimensão real do dano é quase o dobro do que a imprensa está te falando, tá? Isso se a gente considerar os últimos 10 anos. Mas nós já vimos aqui que teve uma senhora que estava sendo descontada há 30 anos, sindicato e associação. Tá? O fato, gente, é que isso aqui é pior do que a Lava Jato. Isso aqui é pior do que a Lava Toga. Isso aqui é pior do que o Mensalão. Isso aqui é pior do que o Petrolão. Isso aqui é mais lesivo do que aquela máfia das ambulâncias, do que a máfia dos Correios, lembra? A CPI dos Correios, a CPI do Cachoeira, a CPI de não sei o quê. Gente, sabe por que isso aqui é maior? Porque coloca todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, um governo da esquerda, o governo da direita, todos roubaram o aposentado e o pensionista. Então, daqui até outubro de 2016, todo mundo vai tentar criar o seu lado da história. Mas o fato mais contundente que você tem é que o próprio Bolsonaro disse, sim, há uma grande possibilidade de ter ocorrido a corrupção ali e a fraude no INSS no meu governo, sim, tá provado. Pessoal com mala de dinheiro, com escolta e tudo mais, não tem para onde ele correr. Tá provado. E no governo dele foram 2,3 bilhões de reais. Se você perceber, foi quase com uma escala, né, gente? Você viu que saímos ali de 400 milhões com a Dilma, fomos para 1,7 bilhão com o Temer, fomos para 2,3 bilhões com o Bolsonaro, e aí chegamos em 2 anos e 3 meses do Lula com 5,1 bilhões de reais, tá? Essa ação popular vai, assim, gente, está desconstruindo, está derrubando toda e qualquer narrativa de Lula de que ele é inocente nessa história. E isso vai tirar qualquer possibilidade, tanto do PT quanto de Bolsonaro, de se reeleger. É um momento, gente, esse rombo do INSS é um momento histórico que o povo brasileiro está tendo de uma vez por todas se libertar dessa polarização tola que vem escravizando e prejudicando o Brasil. Um ponto importante, Thaís, que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, vocês já perceberam que a gente está há 30 anos fazendo reforma da Previdência? Você já percebeu que sempre é a mesma narrativa? Olha, se não fizermos a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Eles fazem a reforma da Previdência, eles continuam saqueando e roubando aposentados e pensionistas e o INSS nunca quebra. Agora imagina se não tivesse todos esses saques e roubos, gente, principalmente nesses últimos 10 anos. Será que seria necessário fazer a reforma da Previdência? Porque enquanto Bolsonaro estava fazendo a reforma da Previdência, você estava perdendo 2,3 bilhões de reais de descontos indevidos no seu INSS. Giovanni, mas o Bolsonaro fez MP 871. Mentira. A MP 871, quem me acompanha aqui sabe, era o maior pente fino da história. Era para retirar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E lá no finalzinho tinha um inciso de um artigo que nem entrou na MP para alterar, porque na verdade eles queriam fazer o quê? Uma análise. Fala comigo você. Você já foram abordado pela polícia? Sim ou não? Sim ou não? Já ouviram aquele ditado?
criar dificuldade para vender facilidade? Na verdade, gente, se a renovação anual de sindicatos e associações fosse aprovada em 2019, Bolsonaro estaria aqui no mínimo com mais de 10 bilhões de reais só no governo dele sendo descontado. Sabe por quê? Porque eu criei uma dificuldade e todo ano eu vou ter que ir lá beijar a mão do presidente do INSS, do ministro do INSS, do presidente da República, para renovar, para ter ali as facilidades para renovar sindicato e associação. Se realmente era contra, era para cancelar, porque em 2019, 20, 21 e 22, já sabia da existência do esquema criminoso, já sabia que isso era ilegal, já sabia que isso lesava os aposentados e pensionistas. Não, tentaram criar uma dificuldade e, é claro, isso seria uma venda de facilidade. Esse doutor é PT. Não sou PT, meu amigo. E aí, eu te falar uma coisa aqui com PT também, mas deixa pra lá. Olha só, não sou. Tanto não sou que eu tô te mostrando a verdadeira realidade. Agora, pelo visto, você ainda continua escravo de uma ideologia fajuta e tola, que te escraviza, te deixa cego para enxergar o real. Você não precisa nem ser sociólogo, filósofo, jurista ou matemático para ler esses números aqui e perceber que todo mundo te roubou. Essa sua fala me chamou a atenção para um outro assunto muito importante, que assim, é basicamente a mesma, é uma linha muito tênue entre um assunto e o outro. Um exemplo, a gente está falando de polarização e aí quer envolver política nisso. A gente está mostrando para você aqui a verdade a respeito do que está acontecendo com o aposentado pensionista hoje, né? Do mesmo jeito que vem alguns profissionais e falam, a gente vai fazer aí uma ação coletiva, por exemplo. E aí eu achei um comentário interessante aqui, que é o da Marley Mendonça, mas não tem nem como a gente saber, né, a quantidade de desconto que a gente teve e tudo mais. Tem, Marlene. Se você faz a sua análise técnico-contábil individual, você pelo menos vai saber quanto você foi roubada. Entendeu? Se todos os aposentados e pensionistas se preocupassem em saber, bom, eu quero saber de mim, beleza, roubaram 9,5 bi, mas e de mim, do meu CPF, quanto que me roubaram? Você vai saber quanto que você foi roubado. Exatamente. Você vai poder individualizar. Você mesmo pode individualizar o dano. Falar que você foi roubado. Entendeu? Isso aí. Olha, eu tenho aqui, tá comprovado. Vou lá, vou fazer um boletim de ocorrência. Então, assim, isso aí. Que precisa olhar para o CPF primeiro, meu amigo. Você está sendo roubado. Então, procura saber, puxar ali, né, os últimos 5 anos, o que aconteceu. Beleza, os últimos 5 anos é o que dá para buscar de volta. Mas se você quiser, a gente pode fazer uma análise muito mais extensa do que isso. A gente pode pegar desde quando você se aposentou e te entregar, ver se você quanto que você pagou de sindicato e associação desde então. Entendeu? Isso aí. Então, assim, o negócio é olhar para o seu CPF e falar, eu quero saber quanto que eu fui roubado. Entendeu? Que aí você vai saber o que você representa dentro dessa estatística aqui. E aí, com o armamento necessário, a gente vai para a guerra e tentar recuperar isso daí para você de volta. Gente, importante é você individualizar. E é isso que a Thaís, como economista, está te propondo. Fazer uma análise técnico-contábil e individualizar o seu dano. Porque se você esperar coletivamente um ressarcimento disso, você não vai ter. Vou te dar um exemplo muito fácil para você entender. A revisão da vida toda dava 1,5 bi. E o Lula botou, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, colocaram o STF de cabeça para baixo. E negaram a revisão da vida toda, que era de 1,5 bi. Você acha que algum desses governos vai te devolver 10 bilhões? Seja sincero. 10 bilhões não, porque teria que ser em dobro. Você acha que esse governo, ou qualquer um que vier, vai te devolver 20 bilhões? Como está propondo aqui? Os políticos estão propondo te devolver em dobro por meio de projeto de lei? Você acha que vão te reembolsar em dobro por meio de projeto de lei? Você acha que vão tirar do fundão eleitoral? Vão tirar do fundão eleitoral em pleno ano de eleição para te restituir
O fundão eleitoral hoje, se eu não me engano, está em quase 40 bilhões. Vai tirar Giovana, metade. olha como isso é covarde. Olha como as pessoas que fazem isso com aposentado e pensionista é de uma covardia tão grande. Porque olha o caso da Rita aqui, ó. Bom dia, gostaria de saber como eu faço para verificar tudo isso. Porque vocês estão falando na live, né? Porque ela é deficiente visual, ela não consegue nem saber. E se ela não tem, se essa pessoa, né, se a Rita, se ela não tiver uma pessoa para olhar para ela, zelar por ela ali no contra-cheque, olhar, ela nunca vai nem saber se ela foi roubada ou algo nesse sentido. Olha como isso é cruel. Então, assim, Rita, pode me chamar aqui embaixo, tá? O nosso telefone é o 16 98806 6589. Você pode chamar a gente aqui que eu vou tratar o seu caso com, assim, prioridade, minha amiga, porque é de uma crueldade, sabe, absurda. Porque além da pessoa, né, ter uma deficiência, é aposentado pensionista, precisa do dinheiro, isso tem que parar, gente. Esse nosso país precisa deixar de compensar o crime, sabe? Essa ação coletiva do Giovani vai trazer muito mais força para o aposentado e pensionista e a gente está junto nessa. Contem comigo. Gente, assim, como eu te disse, você não precisa ser jurista, filósofo, economista como a Thaís é, para ler esses números. Esses números estão bem claros. E por que explodiu no colo do Lula? Porque em 2 anos e 3 meses de governo Lula, o esquema criminoso roubou mais do que 7 anos de Dilma, Temer e Bolsonaro. Simplesmente por isso. Deu mais que o dobro. O que foi roubado de aposentado e pensionista nos últimos 2 anos e 3 meses foi maior do que o que foi roubado em 7 anos de Dilma, Temer e Bolsonaro. Dorme Mas com você barulho lembra o ano desse. passado, Giovani, que a gente cantou essa bola? Que a gente falou assim, ó, Isso aí. um governo, né, que é sindicalista ali, a gente sabe, né, pela história, historicamente, não poderia ser diferente. Então aqui a gente não está falando de polarização, de direita ou de esquerda, a gente está simplesmente acompanhando os fatos, que na economia a gente chama de estatística. Tá? Então a gente acompanha os fatos estatísticos e soma, aí somatiza. Isso aqui já era previsto, gente. E eu vou deixar claro, Thaís. Quem deu atenção para o que a gente falava lá em 2020, 2021, 2023, já está sendo assistido com isso daqui, já até recuperou parte do dinheiro de volta. Isso aí. E, gente, olha só, tá bem claro que o Bolsonaro está ali no meio. Se ele tivesse sido reeleito, hoje estaríamos com valor tão grande ou igual a esse do Lula. Porque a tendência era explodir e crescer ainda mais. E olha só, esse esquema é supragovernamental, porque entrou um governo, estava no governo da Dilma, entrou num governo golpista do Temer ou não, você que sabe, você que escolhe do jeito que você quiser entender, ou seja, opositores de Dilma, e continuaram roubando, e roubaram ainda mais. E aí entrou no governo do Bolsonaro, opositor a outro governo, e continuou roubando ainda mais. E entrou no governo Lula, opositor ao último governo, e continuou roubando ainda mais. Se você ainda tem político de estimação, ou acredita que seu político gosta de você, então, meu amigo, assim, a gente está num mundo de cabeça para baixo. Tem a deputada, a esposa do Sérgio Moro, está pedindo atendimento de bebê reborn no SUS, né, para as mães de bebê reborn. A mulher do Sérgio Moro, ao invés de brigar por direitos sociais fundamentais, não, tá brigando por bebê reborn. E aí tem a Zambelli pedindo Pix para você para pagar a condenação criminal. E Bolsonaro pedindo Pix para você para bancar rodeio do filho dele nos Estados Unidos. O passeio Marco do filho Aurélio dele. Furlan Bueno. Meu amigo, coloca seus 4 últimos números do telefone aqui, porque a gente não está conseguindo te localizar com o seu nome, tá? Coloca os 4 últimos números do telefone que a gente já vai te dar prioridade aqui, ok? Então, meus amigos, se vocês acreditam nesse fuzuê todo, né? Aí o Janones, sentei o sarrafo aqui, o Janones dando piti aí em Cuba, porque foi cara a comida dele lá, réu confessa em rachadinha, bancando e achando que tem moral para acusar bolsonarista. E o Lindbergh, marido da presidente do PT,
a Gleisi Hoffmann querendo bancar de ordinário para cima de você, dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Só que ela não, assim, são tão burros que nem conta fazem. O fato é que depois da ação popular, gente, eu quero deixar isso aqui claro para vocês, porque a gente já está tendo ciência aqui pelos bastidores. O fato é que eles deram uma parada e não sabem como agir agora, porque a casa está caindo. Porque a narrativa que eles quiseram construir de sexta-feira para cá, de que a culpa é só do Bolsonaro, está caindo por terra, principalmente se tivermos o deferimento aqui dessa liminar. O fato é que... Opa! Ih, caiu a lâmpada. O fato é que tá caindo tudo, olha aí. E vai cair esse governo também, e vai cair tudo. E aí, gente, você precisa ter a noção real e a dimensão do que está acontecendo. E olha, por falar em dimensão do que está acontecendo, a primeira coisa que você precisa é ter a dimensão da sua dívida. Quanto você foi roubado? Você tem essa dimensão hoje? Você sabe realmente quanto você perdeu de dinheiro? Sim ou não? E se você não sabe, o que eu tenho que fazer para saber, Thaís? Carlos Roberto Brito mandou mensagem aqui para a gente bem na hora, Giovani. Então, eu já vou direcionar para ele aqui, ó. Como eu faço para fazer a reconstituição desse valor que cabe a mim de volta? Vamos lá. O que você vai fazer? Primeira coisa, Carlos, você vai me chamar no WhatsApp aqui, pode me chamar agora. Por quê? Porque a gente vai pegar todo mundo que estava na live aqui, a gente vai responder todo mundo que está pendente de resposta. A gente vai dar a tratativa para você. Eu preciso que você me mande o seu CPF, a senha do seu INSS, para a gente fazer essa reconstituição desses últimos 5 anos, que é o que dá para a gente buscar de volta para você, tá? Para termo consultivo, se você quiser de informação, a gente pode puxar mais tempo, tá? Mas para recuperação, o que vale é os 5 anos, que é o que vale por lei, certo? Então, você vai passar para a gente sua senha do INSS, a gente vai fazer todo esse levante, tá? No seu contra-cheque ali, e encontrar para você quanto que você teve de desconto. Ah, Thaís, isso fica por aí? Não, a gente vai fazer uma análise completa do seu benefício, vai ver se tem seguro prestamista, a gente vai te fazer uma entrevista completa, você vai precisar me enviar foto dos seus extratos bancários para eu conseguir localizar se tem abuso lá também. Então, a gente vai fazer toda uma análise técnico-contábil, uma auditoria, tanto no seu benefício lá na fonte da INSS, quanto na sua conta corrente, e te entregar tudo isso muito laudado, de forma técnica, para você saber onde que você foi roubado, por quanto tempo, quais são as instituições, certo? Porque a informação você precisa ter, ok? A Lúcia Aparecida Gomes, 5 anos que desconta R$45. Ô, Lúcia, muito provavelmente, minha amiga, você tem muito dinheiro aí para ser restituído para você, certo? Só que você precisa fazer essa análise para a gente encontrar os valores, para saber se foi realmente todos os meses que foram descontados os R$45. Pode ser que teve mês que descontou a mais, porque eles fazem isso. Tem meses que eles cobram a mais. Então, é importante fazer toda essa análise técnico-contábil para encontrar a quantidade de dinheiro seu que foi tomado, tá bom? A Ana Santana aqui, ó, falou uma coisa interessante. O dele é biometria, tá ali, seguro. Você pode tirar também o seu extrato dos últimos 5 anos e me enviar, não tem problema, tá? A gente pede a senha do INSS, por quê? Porque é mais fácil para a maioria dos aposentados e pensionistas de tirar extrato, a pessoa não consegue. Então, aqui a gente pede a senha do INSS e a gente faz toda essa trabalheira aí. E aí você não precisa ficar se preocupando com isso. A parte difícil a gente faz aqui, tá bom? Ô, Carlos, um beijo, meu amigo. Me chama aqui que eu quero falar com você, tá bom? Tereza Cristina está aguardando também. Obrigada pela confiança. Sara Cavalcante, paga alguma coisa para vocês poderem entrar e fazer tudo isso? Gente, nós temos sim uma taxinha que a gente cobra, tá? Para fazer todo esse trabalho para vocês, mas é algo simbólico, dá para a gente facilitar. Pode me chamar aqui no WhatsApp que a gente negocia e vai fazer aí a melhor forma para você, ok? O Cássio está pedindo atendimento, o final dele é 4835, as meninas já vai tratar para você aqui, tá bom? Amanda Coelho, provavelmente deve ser minha parente, né? Coelho também. O extrato esse mês veio sem a consulta dos descontos. Veio o valor cheio do 13º salário e o valor do mês. Achei meio estranho. Esse mês o INSS está meio com uma estabilidade mesmo e ele está entregando alguns extratos meio confusos, justamente para que você, aposentado e pensionista, fique perdido.
mas deixa aqui com a gente que a gente vai tratar isso para você e te demonstrar se você teve ou não desconto, tá bom? Ana Lúcia Silvia de Aquino. Thaís, estou angustiada, sem retorno dos processos, faz 90 dias. Ana Lúcia, pode deixar o seu telefone aqui embaixo também, que a gente vai te localizar e te dar toda a assistência possível, minha amiga. Fica tranquila, tá bom? Manuel Alves. Oi, Giovanni, manda um alô. Um beijo para você, Manuel. Ana, como faço para falar com você? É meu e da minha filha, sou titular dos dois, BPC Loas. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque não é só aposentados e pensionistas, não. Os beneficiários de BPC Loas também entram em toda essa regra aqui. BPC Loas também tem desconto sindical, BPC Loas também tem desconto RMC, então a análise também é válida para vocês, ok? Pode me chamar aqui que a gente vai tratar com você também. Certíssimo? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vocês querem mandar para a gente? O Roberval falou que já mandou o CPF dele, desconta 57,67 por mês. Roberval, me coloca aqui os 4 últimos números do seu telefone para eu localizar, para ver se você já teve a sua análise completa, em que pé que você está com a gente aqui para a gente te ajudar. A Janete está pedindo para entrar e quer uma ajuda, pelo amor de Deus. Janete, é só você me chamar aqui, minha amiga. Hoje mesmo você já vai saber quanto que foi tirado de você e a gente já vai te dar um caminho, um norte para a gente recuperar esse dinheiro junto aí. Certíssimo? Pessoal, vamos lá. Eu quero falar com todos vocês. Vocês conseguem me mandar um oi aqui agora no WhatsApp? Que aí, eu prometo para vocês que antes de eu almoçar, eu vou dar um oi para todos vocês aí, todos vocês vão falar comigo, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê na quinta-feira.